Fala, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar continuidade no nosso curso de Gnoses, passando agora para a 12ª palestra sobre a árvore genealógica das religiões. Então seja muito bem-vindo. Convido você, se é a primeira vez que está assistindo o nosso curso online de Gnoses, que você volte e veja toda a playlist que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para que você possa estar acompanhando todas as palestras que já foram dadas até agora, já que uma vai complementando a outra, e isso é fundamental para o entendimento geral, para você poder se aprofundar no autoconhecimento, tá bom? Então, uma honra muito grande a sua presença. Então, só recordando um pouco sobre a palestra, né, que foi dada, Educação Fundamental. Então, falamos a importância dessa educação fundamental começar lá já no útero da mãe, né, enquanto ela está namorando, para que ela possa estar passando todo esse processo de amor para a criança, para que ela possa estar se desenvolvendo em todas as fases. Então, por exemplo, a gente só lembrando, né, quando a criança está do 0 aos 7 anos, ela está na primeira infância, então ela tem todas aquelas características da formação da personalidade, da importância de estar passando esse amor para a criança, por causa que ela tem uma dependência muito grande da família, né? Então ela necessita de carinho, de amor para que se desenvolva de uma forma harmoniosa. A gente falou muito isso, né? Então depois vem a segunda infância, que é do 0 aos 14 anos, super importante, né? Que a criança está desenvolvendo o seu intelecto, então ela tem aquela vontade de entender tudo, está tendo contato com o mundo, então ela quer aprender tudo para que depois ela entre na adolescência, né? E já possa estar se desenvolvendo cada vez mais sem nenhum tipo de complexo, de frustração e etc. Então se desenvolvendo muito em tudo isso, né? Então tem aquela característica muito forte, né, dos 14 aos 21 anos, que é o hormônio, né, o despertar do amor, da sexualidade, e logicamente o mundo oferece aí muitos perigos nessa fase, né, que a pessoa pode se desviar e ter ali um problema muito sério, né, na sua vida, porque a sexologia é algo que a gente vai estudar muito dentro dos ensinamentos gnósticos, e a importância da gente estar muito equilibrado nisso para que a gente possa conquistar realmente a nossa alma. A gente vai falar muito disso daqui para frente, tá? Então é importantíssimo que em todas as fases a gente tenha uma harmonia plena em tudo isso, para que chegue, por exemplo, na juventude, né, e possa estar lá muito bem formada, para que possa ter um exercício profissional, o lugar que te corresponde na vida, porque ali a gente sabe, né, essa é uma fase que a gente tem muito impulso, porém pouca experiência. E aí, para que possa chegar na maturidade, né, e nessa maturidade a gente sabe que é a consolidação de todos os processos que a pessoa foi passando em todas as outras fases, e aí sim ela vai conseguindo esse vigor, essa maturidade, e aí a gente vai começar a colher, né, nessa maturidade, que é dos 35 aos 56 anos, todas as outras etapas da vida, né, tudo que ela plantou, ela vai estar colhendo. Então isso é muito importante para que ela chegue numa velhice como um ancião e não como um velho, né? Então aí existem as características, né, dessa fase, né, da vida da pessoa, que é o ápice da experiência. Então a saúde depende muito também de todas as etapas, como foi vivida, se teve equilíbrio. Então a gente sabe muito bem que o velho, infelizmente, ele vive preso às memórias do passado, ele não quer aprender mais nada, ele acha que ele sabe tudo, etc. Contudo, o ancião, que a gente explicou já, ele vive o presente, ele busca despertar a consciência, consequentemente, ele vira uma referência para os jovens e para todos, né? Porque realmente ali a gente vê que tem sabedoria. Então depois a gente vai vendo, né, que cada etapa da vida ali a gente vai colhendo tudo que a gente plantou. Então o ser humano nessa fase, em todas as fases, ele vai colhendo e chega nessa fase tão importante de colher para que possa de verdade encontrar o real sentido da sua existência. Isso é uma frase muito importante que a gente tem que repetir, buscar entender, compreender qual é o real sentido da minha existência. O que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido de tudo isso que acontece na minha vida, nesse caminho que nos leva realmente ao despertar da consciência, tá? Então essa educação fundamental é isso que a gente falou, tão importante, porque de repente a gente fala de harmonia, de paz e serenidade, mas a gente não está vivendo todas as etapas da vida de uma forma harmoniosa, né? Então a gente tem que aprender
como pensar e não o que pensar, não ficar repetindo como um papagaio todas as coisas. Então aprender a compreender, a inquirir, a analisar, aprender a meditar, a experimentar, superar os medos, a conciliar a autodisciplina com a liberdade. A gente comentou muito sobre isso, né? Que a autodisciplina nos leva ao despertar da consciência, tá? Para que a gente possa também se converter em indivíduos íntegros frente à sociedade e frente ao nosso trabalho espiritual que nos leva ao despertar da consciência. Aí a gente passou a runa Fá, uma runa que pode ajudar muito aí nesse fogo interno para que possa estar despertando a consciência. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dessa importância do fogo. Runa Fá, de fogo, de fire, né? Então todas as letras ali correspondem ao fogo, né? F de fogo, então é uma runa sagrada para que a gente possa trazer essa força maravilhosa do amor para avivar os nossos fogos sagrados, para que a nossa consciência possa despertar. E hoje a gente também vai estar se aprofundando mais nisso aí, dessa importância do despertar da consciência, tá bom? Então vamos entrar na nossa palestra, tão importante hoje, para cair várias fichas aí da árvore genealógica das religiões, tá ok? Então vou começar a compartilhar a tela do meu computador aqui, tá ok? Então vamos lá! Então vamos lá, a árvore genealógica das religiões. Lição número 12 da Câmara Básica de Primeira Câmara, no nosso curso online de gnose. Então, essa palestra é uma palestra que vai levar algumas reflexões muito importantes para cada um de nós, né? A gente vê que, só como reflexão, aqui tem algumas perguntas, né? Por que será que existem tantas religiões no mundo? Você já parou para pensar, para analisar? Por que tantas diferenças, né? Por que não pode ser uma coisa só, uma unidade só, né? Então isso é importantíssimo da gente entender, a gente vai estar conversando muito nessa aula agora sobre esses detalhes, tá? Então qual será que é o real caminho para que a gente possa retornar a Deus? Já que todos que ingressam nesse caminho buscam uma religar, né? Religar, religião, né? Essa parte humana com essa parte divina. E como está mostrando a mãozinha aí, né? Parte humana com a parte divina, tão importante, né? A gente, dentro do autoconhecimento, a gente está conhecendo isso que existe dentro da gente para que a gente possa despertar esse divino, né? Então a gente vai falar muito sobre isso nessa palestra hoje, tá? E aí, qual será a mesma religião certa, né? Será que existe religião certa? Então a gente vai estar abordando vários detalhes sobre isso para que a gente possa, através dessas reflexões, te levar a uma percepção do que é uma religião verdadeira, tá bom? Então vamos fazer algumas análises, né? Então, para responder a essas perguntas, temos que entender a diferença que existe entre princípios religiosos e formas religiosas. Tenho certeza que quando você compreender isso, vai cair a ficha tão importante dessas diferenças e como uma tem que somar a outra, tá? Tá bom? Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre isso. O que será então que são os princípios religiosos? Então são fórmulas cósmicas viventes, os princípios e fundamentos eternos, imutáveis de toda a criação. Fundamental. E o que são as formas? É o sistema utilizado por cada mensageiro sagrado, cada avatar, para ensinar esses princípios imutáveis que leva ao despertar da consciência, que leva realmente à fusão dessa parte humana com essa parte divina, despertando a consciência de cada um de nós, tá? Então, sempre, em cada era, em cada época, houveram aí profetas, avataras e mensageiros, tá? Ou seja, seres que de verdade despertaram a consciência. E isso é o que faz toda a diferença. Porque todos os verdadeiros profetas, avataras, mestres e mensageiros despertaram a consciência através dos princípios religiosos, ou seja, fórmulas cósmicas imutáveis, não é? A gente pode ter muitas teorias sobre várias coisas, mas quando a gente desperta a consciência, não existe mais teoria, existe realmente o que é real, né? A gente poderia falar muito sobre isso, mas só para a gente entender e analisar o que será que é real, o que será que é simplesmente dogmas,
teorias, conceitos, e a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Que a fé e a religião, a fé e as crenças são coisas totalmente distintas, né? A fé realmente é quando a gente vai despertando, colocando em prática o ensinamento que a gente recebe e a gente vai despertando a consciência. E a crença, pura e simplesmente, eu acredito e acredito porque me disseram, acredito porque eu acho bonito, acredito porque eu acho legal e etc. Não é isso, não é? Ou até mesmo por medo, que é algo que a gente já falou muito e é muito importante a gente refletir. Será que, por exemplo, eu tenho uma religião por medo? Isso não adianta absolutamente nada, não é? Então, cada profeta, avatar e mensageiro deixou algo real. Por quê? Despertou a consciência. Então, a gente vai estar falando muito disso. E despertou a consciência e teve uma experiência real, direta da verdade. Então, a experiência direta, mística da verdade, tá? Algo tão importante. E como que faz isso? É isso que a gente vai estar vendo um pouco hoje também, né? E se aprofundando cada vez mais, porque é fundamental a gente entender que a gente pode e deve ter experiências diretas da verdade. Não por simplesmente acreditar nisso, acreditar naquilo. Isso não é real, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode muito bem chegar para você e falar assim: ah, mas eu não sei muito bem o que é a realidade, etc. Agora, esses mensageiros, esses avatares, eles viram com real experiência direta a realidade, tá? Então, poderia perguntar para você assim: o que será que vem depois da morte, né? Aí a gente pode ter várias teorias sobre isso, mas o que será que é real disso? Uma análise profunda, mística e verdadeira. Será que existe a possibilidade de eu conhecer, por exemplo, o que é o processo da morte antes de morrer? Ou lembrar de existências passadas, né? E etc. E etc. E etc. Aí talvez você fale assim: não, mas eu nem acredito em existências passadas. Tudo bem? Ok? Mas isso é por quê? Porque você tem um dogma, uma teoria, ou você tem absoluta certeza disso? Então, algumas reflexões muito importantes aí para a gente estar analisando, tá? Isso aqui a gente vai se aprofundar cada vez mais, né? Cada vez e cada vez mais, né? Só uma pergunta aí para a gente, né? Deus é justo? Então, por que existem tantas diferenças no mundo? Da onde veio essas diferenças, né? Uma pessoa nasce perfeita, num castelo, como um rei, como uma rainha, e o outro nasce numa situação super complexa, difícil. E aí? Deus é justo? Ou será que existe algo a mais que a gente não consegue enxergar? Tá bom? Então, muito importante tudo isso. Então, os avataras e mensageiros comunicaram a verdade experimentada por eles, graças à consciência desperta. Isso é que faz toda a diferença. A consciência, a luz, que faz com que a gente enxergue na escuridão. Então, é muito importante da gente entender. Sem luz a gente não enxerga, então a gente pode supor muitas coisas. Mas o que será que é a verdade? A verdade, a gente precisa da luz, da consciência, para estar enxergando isso. Como uma analogia, lógico, tá? Então, esses princípios religiosos são fórmulas cósmicas imutáveis, eternas, coisas que nunca mudam. Por exemplo, tá? Todas as religiões falam de amor, não é verdade? Interessante, não é? E o que é o amor verdadeiro? O que é real do amor? Com uma reflexão aí para você analisar e estudar profundamente. O que será que é amor de verdade? O que será que existe além da vida e da morte? O que será que é eternidade? O que será que é Deus? O que será que é a religião? Qual é o sentido da vida? Muitos questionamentos para que a gente possa de verdade compreender a importância da gente conhecer os princípios religiosos, tá ok? Então existem as formas religiosas também, como a gente já falou, né? Que são fórmulas aí para que possa passar os princípios e cada um de acordo com a cultura, de acordo com a idade ali em cada era, né? Foi passado em diversas línguas, mas exatamente o mesmo princípio, de outras formas,
Um passou em chinês, em francês, em italiano, em grego, em alemão, em o que quer que seja. Mas seres que despertaram a consciência falaram exatamente os mesmos princípios religiosos que pode levar o homem ao despertar da consciência. Isso a gente vai falar dos 3 fatores de revolução da consciência e como é importantíssimo, fundamental para que possa realmente despertar a consciência. Quando uma religião ela perde, os 3 fatores de revolução da consciência ficam formas religiosas, formas, porém faltam os princípios religiosos, como a gente vai estar vendo aqui agora, tá? Então vamos citar alguns princípios de todas as religiões reais, verdadeiras, né? Por exemplo, o princípio da trindade, né? Divina trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Ísis, Osíris e Aurus, Brahma, Vishnu e Shiva, e assim sucessivamente. Em todas as reais religiões que tiveram o seu avatar, que tiveram o seu mensageiro, seres que despertaram a consciência, falaram exatamente dessa divina trindade. Como a gente falou também, por exemplo, em luz, calor e som. É uma representação desses princípios da divina trindade, da criação, por exemplo, como tudo se cria e etc, tá? Então vamos falar um pouco também que todas as religiões sagradas têm ali o seu livro sagrado, né? Que expressa através de seres que despertaram a consciência a verdade e colocada em chaves. Isso que é interessante para que cada um, no seu nível de consciência, possa estar aprendendo cada detalhe, né? Então, muito importante de entender isso. E aí também tem um princípio que é o Cristo. Todas as verdadeiras religiões tiveram ali como representação um homem que encarnou essa força Christus, crística. Isso é algo que a gente vai se aprofundar muito, porque isso é uma força que toda pessoa pode encarnar. Talvez você fique assustado com isso agora. Claro, existe assim muitas e muitas iniciações para chegar até a cristificação. Mas por que todo homem pode encarnar? Porque senão Deus seria injusto. Analise. Só um ou outro que pode encarnar? Então, até como uma reflexão, né? Existem, se você pegar, por exemplo, um livro sagrado, por exemplo, a Bíblia, lá diz que existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, tronos, virtudes e etc. Então Deus já criou dessa forma esse trono, essa potestade, esse anjo, esse arcanjo. Então ele fala, puxa, esse aqui vai ser anjo, esse aqui vai ser arcanjo, querubim, serafim, potestade, etc. Seria um pouco injusto. Você concorda? Uma pessoa nasce numa favela e o outro nasce como um arcanjo, um querubim, um serafim, potestade. Não, todos podem encarnar e através da revolução da consciência, coisa que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais, a gente vai subindo essa escada maravilhosa do nível de ser, como a gente já falou, passando por várias e várias iniciações até chegar a anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, trono, virtude, etc, etc e etc. Então esse aqui é um dos princípios, né, de uma força, de encarnar essa força, Crestus, traduzindo para o português, crística, tá bom? Aí tem esse outro princípio aqui fundamental, que é a Mãe Divina. E aí você pode pegar em várias culturas esotéricas aí que fala da Divina Mãe Devi Kundalini, Stella Maris, Ranion, Tonantizin, Isoberta, e etc, e etc, etc. Representando como princípio essa Mãe Divina, tá bom? Então, muito importante de entender isso. Outro princípio ali que composta em várias e várias e várias religiões é a cruz. Então, por exemplo, de repente você pensa que a cruz só está no cristianismo. Não. Olha uma cruz aqui que de repente você já pode ter visto, que é uma cruz egípcia, né? Que tem o mesmo princípio, que é a mesma explicação de como se desperta a consciência através desses 3 fatores que a gente vai estar estudando cada vez mais, como eu já comentei, né? Então, outro princípio, todas as religiões existe ali o seu céu e o seu inferno. E, claro, é importante entender o que realmente é o céu e o que realmente é o inferno. Você já parou para analisar? Aonde será que está o céu? O céu está lá em cima e o inferno lá embaixo? Será que é isso? Já que todas as dimensões da natureza estão
intercaladas. Uma pessoa pode estar no inferno aqui e agora, e também pode estar no céu aqui e agora, já que as dimensões da natureza estão totalmente interconectadas. Só para você entender e analisar, por exemplo, onde que está o seu corpo astral, o seu corpo vital, o seu corpo mental e etc. Coisa que a gente vai estudar mais para frente. Aqui, agora, aqui. Porque todas as dimensões estão interconectadas. E onde está o céu e o inferno? Aqui e agora. Depende do estado de consciência que a pessoa tenha ou esteja, tá bom? Então, também vamos estudar muito isso, mas só como análise, né? Todas as religiões falam do céu e do inferno, mas vamos se aprofundando cada vez mais para você entender logo mais para frente um pouquinho mais sobre o que é realmente o céu e o que realmente é o inferno, tá ok? Então, se a gente for fazer uma análise aqui, ó, existem muitíssimas religiões, né? O confucionismo, o taoísmo, o islamismo, cristianismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, etc, etc, etc e etc. Aí você pode estar pensando, puxa, esqueceu essa. Aqui é só como uma representação, tá? Aí, de repente, você olha ali e vê, né, no tronco a gnosis. Gnosis, o que é gnosis mesmo? Um conhecimento, tá? Importantíssimo a gente entender isso. Um conhecimento que é baseado na filosofia, na arte, na ciência e na religião. Importantíssimo a gente entender isso. Então, todas as religiões, verdadeiras religiões, que mantêm o seu princípio, ela tem um conhecimento fundamental, entender isso. E conhecimento gnóstico, gnosis, tá bom? Que leva a despertar da consciência. E quando uma religião ela perde os princípios religiosos, ficam só as formas. Você pode estar pensando aí, puxa vida, né? Olha, uma religião X ou Y, de repente ela não fala mais de determinadas coisas que levam ao despertar da consciência. Sim, então ficou só o quê? Uma forma. Pode ter a cruz, pode ter o seu livro sagrado, etc. Mas só ficou uma forma. Porque na prática é fundamental para o despertar da consciência que se tenha os princípios religiosos, não só as formas. Então, tem que ter os princípios e tem que ter as formas. Então, interessantíssimo e fundamental isso, porque o princípio e as formas nos levam à autorrealização íntima do ser. Fundamental compreender isso. Se faltou os princípios, não tem como a gente despertar a consciência. E qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Aí você pode estar falando, puxa, o sentido da vida é isso. Mas qual seria o sentido da vida se a gente não despertar a consciência? E aí, importantíssimo compreender isso. Qual o sentido da vida se não é o despertar da consciência? Para não ser escravo da mecanicidade, das nossas alegrias, das nossas tristezas passageiras ali. E não, a gente, através da religião, a gente busca o quê? O que a gente busca a religião? A eternidade, a imortalidade. É isso que a gente busca, não é? No final das contas mesmo, o que adianta eu ter tantas coisas e não ser feliz? E o que é a felicidade? É a autorrealização íntima do ser. Então a gnose nos leva a isso, como os princípios religiosos que nos levam a esse religar, a isso que está acima do tempo e do espaço, das teorias. Não, acima de tudo isso vem a autorrealização íntima do ser, tá? Então, a autognosis é o que nos leva à autorrealização, porque autognose significa autoconhecimento. E isso só se consegue através de uma obra real, séria e verdadeira, que vem através dos 3 fatores de revolução da consciência. Quais são mesmo os 3 fatores de revolução da consciência? Só lembrando que disse Jesus, quem vier após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E gnosticamente falando, o que seria isso? Percebe? Sempre falaram as mesmas coisas, é a mesma coisa. Morrer, nascer e se sacrificar pela humanidade. E assim, de verdade, a gente vai cristalizando uma obra. Ou seja, se a gente não elimina nossos defeitos psicológicos, a gente não ama ninguém.
A gente gosta da gente só porque é isso que o ego sabe fazer. É egoísmo, ele gosta dele mesmo. Então, se a pessoa não está morrendo psicologicamente, não se esqueça disso. Ele jamais vai amar, ele não vai saber o que é amor real, verdadeiro, tá ok? E isso é fundamental a gente entender que só morre quem está transmutando as suas energias, aproveitando sabiamente suas energias criadoras, coisas que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais, tá ok? Então, algumas conclusões importantes para a gente entender aqui, tá? Não existe a religião certa e a errada, pois cada uma está adequada a um nível de consciência que auxilia o indivíduo no seu aperfeiçoamento físico, moral e espiritual, servindo como uma escada maravilhosa que nos leva ao real, ao nosso real ser, que está além do tempo e do espaço, ou seja, que nos leva à imortalidade. O que é mortal e o que é imortal? Será que o espírito é mortal ou é imortal? Entende? Só para a gente ter uma conclusão, né? E agora algo muito, 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 muito importante. Não são as crenças que se tenha que permitirão o retorno à divindade. Não adianta acreditar em nada. O que faz realmente a coisa acontecer é realmente estar morrendo, se sacrificando pela humanidade e nascendo. Ou seja, morrer, nascer e se sacrificar pela humanidade. Tá ok? E aí, terceiro ponto, que nos leva ao religar e ao trabalho consciente, real, verdadeiro, através do quê? Dos 3 fatores de revolução da consciência. Então, quais são os 3 fatores de revolução da consciência mesmo? Morrer, nascer e o sacrifício pela humanidade. Isso é muito importante. A gente nunca pode se esquecer que se uma religião não tem mais esses 3 fatores de revolução da consciência, ficaram as formas religiosas, mas não os princípios religiosos que nos levam ao despertar da consciência. Então, analisemos aqui. Se a pessoa não estiver morrendo psicologicamente, ela não ama a humanidade. Ela gosta dela mesma. E gostar dela mesma é egoísmo, tá? Então, se a pessoa não está transmutando as suas energias, coisa que a gente vai estar falando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e se aprofundando, o eu psicológico não morre. A gente precisa de fogo para eliminar o agregado psicológico. E isso é a nossa Divina Mãe, Devi, Kundalini, Stella Maris, Raniô, o Divino Espírito Santo, dito em todas as religiões também, não é? Já ouviu falar do Espírito Santo? Pois é. Isso é o fogo. E aí a gente já ouviu falar, por exemplo, o fogo é fundamental para o despertar da consciência. Você pode pensar, por exemplo, né? Não sei se você já percebeu, que lá em cima da cruz, no Cristo, tem algo escrito assim, INRI, que esotericamente falando é Ignis, Natura Renovatur Integra, traduzindo para o português. O fogo renova incessantemente a nossa natureza, ou seja, tudo tem essa força, essa energia criadora para que possamos despertar a consciência, tá? Então, aí que a gente começa a ver a importância das nossas práticas. E olha quantas práticas a gente já passou, só recordando um pouco, né? A gente já passou a prática do observador e do observado, né? Lembra disso? Como que é o observador e o observado mesmo? Para a gente perceber os diversos tipos de agregados psicológicos que vão aparecendo em diversas circunstâncias no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E quem é o observador? Quem é o observador? Escreve aí no chat, vamos ver se vocês lembram, por favor. Quem é o observador? A consciência, para observar o quê? Os diversos elementos psicológicos chamados eus psicológicos, que fazem a gente estar alegre, estar triste, estar bonzinho, estar isso, estar aquilo, daquele outro, mas na realidade a consciência é que é fundamental estar presente. E presente, aí depois a gente aprendeu o quê? A chave Sol. Sol do quê? De sujeito, objeto e lugar. Qual é o sujeito mesmo? Quem sou? E aí a gente falou muito sobre isso, da importância de saber de verdade quem realmente nós somos.
Nós somos essa personalidade, Newton, Pedro, João, Maria, etc. Não, né? Não somos somente João, Pedro, Maria, Juliana e etc. Existe algo a mais dentro de cada um, né? De nós. E é isso que é o que é real dentro da gente. Porque o que passa, o Newton daqui 100 anos, 200 anos, onde estará? Você, onde estará daqui 100, 200 anos? Não é verdade? Para a gente analisar. Então, o que é eterno? Fundamental a gente entender isso, né? O quanto que é importante a gente investir a nossa vida no que é eterno. É lógico, a gente já falou em outras palestras, como é fundamental a gente estar equilibrado no caminho e na vida comum e corrente, mas sempre buscando o despertar da consciência. E por isso que a gente passou um exercício também chamado retrospectivo, para a gente ir analisando todos os detalhes que se apresentam na nossa vida, para que a gente possa despertar a consciência, sair dessa prisão, dessa repetição, dessa roda do dia, da semana, do mês, do ano e da própria vida ou das próprias existências, coisas que a gente vai estar falando daqui para frente. Inclusive, a gente passou muitos exercícios de vocalização para que a gente possa o quê? Estar se energizando, despertando esses chakras. Foi até um dos exercícios que a gente passou, né? Que foi esse aqui tão importante. Espero de todo o coração que você esteja fazendo essa prática da Runa Fá, que diz ali, né? Como está mostrando aqui, força maravilhosa do amor, avivai os meus fogos sagrados. Essa energia, essa potência criadora que existe dentro de cada um de nós, para que a nossa consciência desperte. Ok? Muito importante, não deixa de praticar. Tão importante essa runa. Não vou explicá-la toda de novo, porque na aula passada a gente já falou, tá bom? Mas vai lá, se põe na frente do sol, se põe muito inspirado, inspira. Inspira esse fogo. E é interessante a palavra, né? Pira, fogo. Pira, sabe o que é uma pira? Pira sagrada, né? Olha que interessante. Força maravilhosa do amor. Avivai os meus fogos sagrados. Pira sagrado. Em tantas religiões que falam desse fogo sagrado, dessa pira sagrada. Para quê? Para que a consciência possa estar despertando. Então, fazer com que a gente possa, de verdade, aproveitar sabiamente essa energia criadora que existe dentro de cada um de nós para despertar a consciência. E aí depois, Fá, Fê, Fi, Fofo. Não vou fazer tudo de novo, porque na aula passada a gente já falou sobre isso, tá? Tão importante, tão fundamental é a prática dessa runa, tá ok? Então, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. E na aula que vem, a gente vai estar falando sobre leis tão importantes da gente entender, né? Da evolução, da involução e da revolução, que será a nossa 13ª palestra na nossa Câmara Básica do curso de Gnoses, tá bom? Então, de todo o coração, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua paciência. E se ficou alguma dúvida, vamos embora lá para o nosso grupo de WhatsApp. Se você não fizer parte e quiser fazer parte, vou deixar aqui também, tá? Os instrutores, por favor, também, se puder já deixar o link. Agradeço de coração. Então, se ficou qualquer dúvida, vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp agora para tirar qualquer detalhe que esteja ficado de dúvida aí nessa palestra de hoje, tá bom? Então, um grande abraço, te espero na próxima palestra e também agora no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Fica com Deus e até a próxima!